Bom dia pessoal, excelente dia para vocês aí, pessoal. Casal Espartano de volta, podcast com casais espartanos aqui. Hoje um casal maravilhoso aqui no Espartano da Vida Moderna, um casal assim que a gente gosta muito, é um casal que realmente está edificando a nossa vida, inclusive, né? São líderes aqui de célula aqui da nossa igreja e pessoas abençoadas. E como eu sempre falo, pessoal, nos meus vídeos aqui, no meu canal, hoje o mundo está carente de casais top, de boas referências para a sociedade, de casais, homens e mulheres posicionados, com personalidade, posicionados em coisas de Deus, né? Então é isso que é o foco. Então hoje a gente vai falar de casamento, hoje a gente vai te falar de relacionamento, do dia a dia, de rotina e de como ser um casal também cristão, levar uma vida com Deus, qual que é a diferença que isso faz na vida das pessoas. Então eu gostaria que você se apresentasse aí hoje, cada um se apresenta. Júlia. Gente, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou de Itabirito mesmo, tenho 22 anos, sou casada com o Júnior, Nós somos da Lagoa Itabirito, eu atualmente sou administradora, trabalho no mercado imobiliário, sou filha da Odileia, do Juliano, tenho a Gabi e a Isa de irmãs. E é isso. E estou muito feliz de estar aqui no podcast, né, do Flávio com a Sheila. É um prazer estar aqui. A gente se alegra muito, né, de poder contribuir, de poder estar aqui falando um pouco da nossa experiência, da nossa história para vocês. Pra gente é uma honra também. É uma honra, honrado também. Júnior. Pessoal, muito prazer. Meu nome é Júnior. E pra quem me conhece de fato, sabe que meu nome é Júnior, meu nome é Edjango, filho do Edjango, por isso que eu sou o Júnior, filho da Jéssica, sou de Ribeirão Preto, São Paulo, nascido e criado lá, vim pra cá por conta de trabalho, meus pais e tudo mais, e acabei conhecendo minha amada esposa aqui, a gente acabou se casando, e trabalho como vendedor, trabalho numa agência de carro, já trabalhei com uma de imobiliária também, então a gente vai seguindo aí. Tenho 23 anos também. E pessoal, são líderes de célula, líderes de GC. Para quem não conhece, eu gostaria que o Júnior explicasse para nós o que é GC. Olha, é como se fosse uma célula mesmo, como se fosse um grupo de apoio. Por que trouxe GC? Porque o que significa GC? Significa grupo em crescimento. A gente junto, a gente reunido, como era no tempo lá de Jesus, e se reuniu nas casas para pregar o evangelho, para um apoiar o outro e assim seguir. Qual que é a importância de fato do GC? O GC ele serve para você aproximar as pessoas em comunhão, porque lá na igreja, a gente vai na igreja, mas a gente às vezes nem consegue conversar com as pessoas, ou se expressar, né? Se expressar, ou ficar aqui no coração, nossa, eu tenho que falar uma opinião, uma coisa de vida também, e no GC é legal por conta disso, você pode expor a sua ideia, conversar, e graças ao GC hoje que a gente conheceu vocês também. E foi uma bênção nas nossas vidas. Pessoal, é um grupo maravilhoso, é igual o Júnior mesmo falou, pessoas que se reúnem ali para falar da palavra, falar da Bíblia e falar também de assuntos polêmicos da sociedade. Na visão também, né, de Jesus, da Bíblia, qual caminho, qual direção, qual posicionamento a seguir em relação a tantos temas importantes aí, né? Temas que muitas vezes que passam batido e que o cristão deve falar sobre esses temas, deve pegar e ter uma diretriz de vida, né? Deve ter um propósito, uma missão de sequência de vida. Então é um trabalho maravilhoso que a Lagoinha faz, né? A gente é como integrante agora da Lagoinha e tem esse grupo, essa célula, como o Júnior falou, a gente se expressa, a gente vai conhecendo um outro, a gente vai, um vai vendo a luta do outro, um vai podendo ajudar o outro nas batalhas da vida diária aqui, né? Como você sabe, um canal aqui é de espartano, é de guerreiro, a gente está sempre em batalha aqui, e aqui a batalha é realmente espiritual, é uma batalha de crescimento individual, como ser humano, e uma batalha para ser mais santo, mais cristão, servir mais as pessoas, né? E é um encontro, pessoal, que assim, aqui nós estamos falando da Lagoinha especificamente, mas você, né, que é doutrinado com alguma igreja, todas as igrejas, ela tem esses movimentos, seja católica, seja evangélica, enfim, né? Nós estamos falando aqui de células, tem muitas igrejas que chamam o nome do encontro de células, né? E a igreja católica também tem esses movimentos. Então, se vocês têm interesse de saber um pouco mais sobre, procure o líder religioso de vocês, busque saber mais sobre o assunto, é muito gratificante participar desse momento. É muito bom mesmo. E eu queria, antes da gente aprofundar nessa questão mais religiosa, eu queria que a gente falasse um pouco aqui do lado profissional de vocês. Legal.
vocês podem ficar à vontade aí para falar um pouco da profissão de vocês, os desafios, inclusive, da profissão de vocês, né? E pode fazer um jabá também. Faz propaganda, que precisa. Porque temos 2 vendedores natos aqui, pessoal. São 2 mega vendedores aqui. Exatamente. Esse cara aqui dentro deve um cair se deixar. Né? Nós vamos deixar aqui para vocês abaixo o contato do Instagram deles e o contato deles também para que vocês consigam aí verificar sobre casas, o que vocês precisam comprar. O Júlio vende carros também, tá, pessoal? Exatamente. Eu vou explicar um pouco como que surgiu essa ideia de ser vendedor. Eu, quando eu morava com a minha avó lá no Maranhão, uma cidadezinha, eu acho que tinha uns 15, 20 mil habitantes só, aí eu tive uma ideia, porque ela costurava e todo mundo ia lá na lojinha dela de costura. Aí o que eu fiz? Eu comprei um pacotinho de bala e de pirulito, falei assim, ó, vó, na hora que alguém chegar, porque eu sempre vi o quê? A gente vai no negócio, eu posso te dar o troco de bala? Eu posso te dar o troco de bala? É verdade. Antigamente tinha isso demais, né? Isso. Antigamente é muito isso. Aí eu falei pra minha avó, quando você for dar o troco pra alguém, você dá o troco de bala. E o troco você coloca aqui pra mim. E ela começou a fazer isso. Aí eu fui fazendo isso, e isso começou a ser muito bom para mim, porque com o dinheirinho eu levava para a escola para gastar na escola. Então aí levava. Tinha um objetivo ali. O objetivo era levar para a escola para comprar um cachorro quente, recreio, né? alguma coisinha assim. Aí assim que foi surgindo. Aí quando eu fui morar com a minha mãe, não sei se você lembra, muito tempo atrás tinha um pessoal que passava aquela sacolona em casa. Aí você comprava, eles faziam a promissória. Sim, aí de iogurte, tinha de várias coisas, biscoito, tinha de tudo. De tudo. Aí o que eu fiz? Aí eu peguei a ideia, falei assim, nossa, conheço muita gente na escola, vou comprar um monte de camisa desses caras, não vou precisar pagar agora, e vou vender. Era vestimenta mesmo. O cara já tinha visão, hein, pessoal? Pega a visão, hein? Pega a visão, hein? Isso mesmo. Aí, beleza. Aí eu fui, peguei, comprei as roupas e tudo mais, e comecei a vender. Aí eu tinha, pra você ver como que é legal, eu tinha um samba canção. A minha mãe, ela conta essa história até hoje. Eu tinha um samba canção, e um cara tava precisando de um short, um samba canção que eu tinha pagado R$5 na época, 2 anos antes. Eu falei, cara, se você quiser, eu tenho um shortinho que você vai gostar. Aí eu falei assim, qual que é? Eu mostrei pra ele gostou do short, vendi pra ele por R$20. Olha só, R$20. Ganhou... Não, rapaz, tem fácil. Isso é legal. Ganhou 400% no short. Tá vendo, gente? Aí eu peguei e comecei a fazer, toda vez que tinha alguma coisa parada em casa, eu ia lá, levava pra escola e vendia. Roupa usada, vendi videogame meu, aí eu fui crescendo, pegando esse negócio, e minha mãe, ela sempre trabalhou com comércio, com massagem também, querendo ou não, você tem que aprender a convencer as pessoas também. Aí eu fui pegando as maldadezinhas, e eu fui indo assim, hoje em dia. Mas é claro que, falando de venda, tem aquele lado do vendedor malicioso, manipulador, que às vezes vai vender porcaria. Com certeza. E é muito bom quando a gente tem um vendedor cristão também, que vai, se o cara perguntar, ó, é ruim, você vai falar, você vai ser sincero. Com certeza, né? com certeza. Eu acho que essa sinceridade é fundamental, Sim. Inclusive essa transparência para a venda, né? E é aquela questão, né, pessoal? A gente vende o que a gente compraria, né? Exatamente. O que a gente tem como acredita, fazer né? o contrário, né? O que a gente acredita Isso que é é bom, a verdade. gente vai vender com a mesma propaganda para as pessoas. Aí, Jéssica, um excelente trabalho. Inclusive, um beijo para você, Jéssica. Um beijo pra Jéssica aí. E o que é legal... Tá convidada, tá, Jéssica? Estamos esperando aqui também. Ela tem que vir aqui, ela tem que vir aqui. E o que é legal, que eu sempre falo pro pessoal também, que querendo ou não, você tem um nome a zelar, você tem Sua reputação. a sua reputação. Então você não pode vender qualquer coisa também, porque a pessoa passou ali pra frente, ela gravar um vídeo aí e já acaba com toda a sua reputação, acaba todo com o seu nome. Hoje não dá pra enganar, hoje com a internet... Não dá. Mas eu vou te falar, tem muita gente que faz ainda na maldade, sabe? Infelizmente. Vai colher, né? Aqui se faz, se paga. Papai do céu tá vendo, meu amigo. É verdade. Papai do céu vê tudo. Vê Mas tudo. o que a gente tem que fazer é ir aí, falar a verdade Ser honesto. e ser honesto e falar, porque falando a verdade, toda vez, não sei se vocês quando vocês forem comprar qualquer coisa, você olha no olho da pessoa, você vai saber se ela tá querendo te enganar, se aproveitar ou se ela tá falando realmente a verdade.
É porque é muito fácil o cara ficar, não, compra, não sei o que, fica ali insistindo cutucando, demais, nossa, né? eu acho muito chato. E o que eu sempre falo pro pessoal, assim, eu já fui cliente também, eu sou cliente, então eu sei o que vocês não gostam, por isso que eu não faço, entendeu? Aí eu fico, E o incômodo pós-venda? Se você fala uma coisa tal, depois o negócio começa a dar problema, a pessoa começa a te ligar, isso é né? verdade. Então é muito bom você já ser transparente ali no ato, né? Eu falo porque quando eu vendi meu carro, eu fiz uma listinha de 17 defeitos que ele tinha. Ele tava caindo aos pedaços. Eu falei, ó, esse vai ter que trocar esse farol, esse aqui você vai ter que arrumar. O cara, assim, não me ligou mais, não tem problema, que eu fui transparente. E eu acho que é isso que tem que ser. Ó, ele tá nessa situação, tá desse jeito, tem que fazer isso, isso e isso. Essas pendências, mas eu tô sendo sincero com você. Eu podia passar o pano aqui e falar que não tem nada, mas é pior, né? E o detalhe é que ele conseguiu vender o carro, tá, gente? Isso sim. 3.500 na época, mas saiu. E agora você tá vendendo carro, né, Júlio? Eu tô vendendo carro. É um ramo muito bom, que eu trabalhei 3 anos com isso, aí eu saí pra me aventurar um pouco com outras áreas, mas acabei voltando. Você gosta também, né? Que é o que eu gosto de fazer, sabe? Aquela sensação de você ajudar as pessoas a realizar um sonho, porque qual que é os 2 sonhos hoje do brasileiro? Os 3. É construir uma família, ter o seu carro próprio e ter a sua casa própria. Sim. Casa, carro, é o casal certo, pessoal. Vocês vão procurar o casal certo aqui, ó. Pacote Casa, completo. carro, verdade. Exatamente. E agora você pode, se quiser fazer um jabá, onde Quinta Birito. Aqui em Itabirito, Central Veículos, Rua Doutor Eurico Rodrigues 405, em frente ao APAI, galera. Você que está procurando um carro, uma moto de qualidade, preço bom, pode me procurar. Procura o Júnior lá ali para poder atender vocês da melhor forma, tá bom? A gente vai deixar os contatos aqui abaixo para vocês. Exatamente. E Júlia, agora fala de você. De mim. Eu não tenho toda essa história aí de infância do Júlio, não. Mas eu sou técnica de administração. Eu cursei, né? E até então eu trabalho na área. Trabalho, né, passei por algumas empresas e agora eu caí no mercado imobiliário, que é um mercado muito bom também. Eu entrei e agora eu estou no setor administrativo e também na corretagem, né, eu trabalho com aluguéis de casa. E assim, é um mercado também aquecido, né, que todo o tempo, todos os anos, tem gente que procura casa, imóvel, né, para poder estar locando. E todos os processos de locação, de aluguel, eu também faço. Itabirito é bem quente nessa parte, né? De aluguel, de venda. É um ramo bem bacana. Que gera também, tem muita gente que vem. Muita gente que vem de fora, sim, trabalho, né? Eu, por exemplo, lá de Ribeirão Preto, São Paulo. Verdade, você veio de fora e ficou, né? E tem as pessoas que vêm e ficam, tem as pessoas que vêm só para trabalhar e depois retornam para suas cidades. Enfim, né? Mas resumindo, né, Júlia, você facilita a vida das pessoas, né? Sim. Mostrar um imóvel que você vê que você já tem a família ali, você já faz uma definição ali, mais ou menos, que tipo de imóvel que a pessoa... Que tipo de... Exatamente. O perfil do cliente, o perfil da casa. Tem todo esse processo, né? Exatamente. Legal demais. Pessoal, agora uma curiosidade, como é que vocês se conheceram? Conta pra nós aí, eu acho que é legal falar essa história aí, como é que o casal se conheceu, igual você falou que você veio de longe, né? Como é que foi isso aí? Então, o que aconteceu? Quando a gente chegou aqui, no final de 2018, em dezembro, eu cheguei aqui em dezembro de 2018, aí tava tendo um circo, ali tava tendo um circo, aí eu só sei quem foi pro circo junto com a minha mãe, ali do lado da parte de trás do campo do União. Sim, tá tendo um circo agora. Tem um circo agora lá. A gente voltando do circo, aí minha mãe falou assim, Júnior, você vai arrumar uma namorada. Eu falei assim, tá bom. Tá bom. Profetizou. Gente, ela é muito importante é que a Jéssica, ela tem essas profetizações. Inclusive, a gente vai trazer ela aqui no podcast. Ela tem essas, sabe? Ela tem essa sensibilidade. Isso é incrível. Vai ser forte essa entrevista. Aí, beleza, a gente voltou. E eu fiquei só na minha. Aí, logo do lado do circo, quando a gente foi no circo, a gente viu a Lagoinha, que era em frente ao Pomar da Serra e tudo mais. A gente falou, nossa, que legal, vamos lá. Aí a gente começou a frequentar, a gente foi no culto de quarto, na hora que voltou, minha mãe de novo, naquela praça da Caixa ali, minha mãe pegou e falou assim, Júnior, tu tá falando pra mim que vai arrumar uma namorada pra você. O negócio tá quente, Júnior. Aí eu fui e falei assim, como? Porque acabei de chegar na cidade. Na igreja? Não conheço ninguém. Na igreja? Eu não conheço ninguém. Eu não fui nem pra escola, porque naquela época eu estudava. Não fui nem pra escola pra poder conhecer alguém ali. Aí você tá falando isso pra mim? Aí eu fiquei assim,
se for da vontade de Deus, tá, né? Aí passou Natal, Ano Novo. Falou a palavra certa, se for da vontade de De Deus, Deus vai vai acontecer. acontecer. Aí beleza. Aí quando foi em janeiro, minha mãe começou a trabalhar aqui com massagem, né? Aí começou, tal, tudo mais. E a irmã da Júlia, quando a gente morava ali, a gente morava no centro. Aí a irmã da Júlia tem um pet shop que é ali próximo ao centro. Aí acabou conhecendo a minha mãe e começou a fazer massagem com a minha mãe. Em que ela começou a fazer massagem com a minha mãe, um dia minha mãe estava atendendo e chegou a irmã dela. E ela também. Olha aí. Só que a gente morava numa casa de, tipo assim, de escada. Aí eu fui atender a irmã dela, a irmã dela tava aqui, eu conversando com a irmã dela, ela tava lá embaixo. Aí eu olhei assim e falei assim, é só uma criancinha. É sério, eu falei assim, é só uma criança. Aí fiquei trocando ideia aqui com a irmã dela. Tal, então tá bom. Aí recebi o pagamento pra minha mãe e fui embora. Aí ela chegou, foi falando, nossa, que gato, nossa, que bonito. Não, mentira, não foi isso não. A Júlia tem Aí ela, o que você falou? Não, falei que eu tinha achado ele um pouco diferente, porque eu já tinha, assim, né, a gente que é de Itabirita, a gente conhece, né, os rostos familiares. E ele era um rosto que eu já não tinha visto, por isso que eu comentei com a minha irmã. Essa foi a versão da história. É uma pessoa nova aqui na cidade, interessante, é diferente. Novo, diferente. O diferente nessa situação, nós mulheres temos um vocabulário um pouco diferente. Exatamente. Então, o diferente nesse caso é interessante. Pessoal, e tem o diferente feio também, tá? Pra pessoa não te ofender, ela fala assim, você é meio diferente. Nesse caso foi o contrário. É verdade. Aí beleza, a irmã dela veio fazer massagem com a minha mãe, que ela veio fazer massagem com a minha mãe. Ela falou assim, nossa, minha irmã gostou do seu filho, tal. A minha mãe, sério? Passa o contato dele pra ela, vai que ela chama ele, tudo mais. Aí depois a minha mãe, ela veio conversar comigo, falou assim, filho, a menina que veio junto com a minha cliente gostou de você. É ela. Aí eu falei assim, aquela criança... É porque eu não tinha visto ela direito, perto, né? Porque ela tava longe. E a Júlia pequenininha, do jeito que ela é. Aí eu falei assim, porque eu não tinha nem parado pra perceber muito ela. Tava conversando com a irmã dela, só vi de canto de olho. Eu falei assim, aquela criancinha ali, não, mãe, que isso? Deve ter uns 12 anos mais ou menos. Que isso? Aí ela falou assim, não tem. Aí ela falou assim, mas pode passar seu contato? Eu falei assim, pode, vai. Aí pegou meu número, passou pra irmã dela. Aí a irmã dela passou pra ela e ela ficou naquela lenga-lenga. Se manda mensagem, mandava. Aí você fala sua parte agora. Porque assim, eu não queria, né, encaminhar a mensagem. Mas aí a minha irmã insistiu muito. Ela, não, amizade, nova amizade. Aí eu não queria mesmo. Só que aí ela pegou meu telefone e ela mesma encaminhou a mensagem. E aí começou a conversar. Aí pegou e mandou, oi, muito prazer, meu nome é Júlia. Fiquei sabendo que você é novo aqui na cidade. Oi. Tudo bem. E era a cunhada mandando a mensagem. Mandando a mensagem. Aí na hora que eu peguei, eu vi a foto de perfil, eu falei assim, não é uma criança, né? Aí eu mostrei pra minha mãe e falei assim, você pensando que era uma criancinha, né? Aí a gente começou a conversar e eu tava muito naquela... porque eu cheguei aqui na cidade, não conhecia ninguém e tava com meu coração indo em Ribeirão Preto. E eu viajei pra Ribeirão Preto e falei assim, tô querendo ficar aqui, meio que naquela. Aí a gente pegou e parou de conversar, né? Sim. Aí eu peguei e troquei de telefone, aí eu falei assim, fala pra irmã, pra Júlia mandar mensagem pra mim de novo, porque eu perdi o número dela. Aí ela foi mandar, eu fiquei sabendo que você perdeu meu número, tal. Começou a conversar. Aí eu falei assim, se tiver que ser, vai ser. Vamos marcar de se ver? Ela falou assim, vamos. Aí a gente marcou de tomar um açaí, que eu nem gosto de açaí, pra você ver. O que o cara faz pra poder agradar. Aí eu falei assim, vamos marcar de tomar açaí? Vamos. Aí a gente foi tomar açaí, ficamos se conhecendo, pessoalmente, conversando, né? Não tinha nada a ver com a igreja até então. Não. Não tinha nada a ver com isso, a gente conversando, ela falou da religião dela também. Aí eu falei da minha e ficou batendo papo. E isso que era próximo do carnaval também. Entendi. Era fevereiro. E conversando,
Aí ela falou assim, por que você vai embora pra casa? Eu falei assim, eu vou a pé. Aí eu falei assim, eu vou te acompanhando. Eu não conhecia nada de Itabirito. Aí eu falei assim, vou te acompanhando. Aí eu comecei a subir essas ladeiras daqui, cara. Eu comecei onde essa menina mora. E nem era pé, e era muito longe. Onde essa menina mora, pelo amor de Deus. Aí na Ponte de Pedra... Subindo o morro direto? Nossa, subiu o morro do Semi. Do Semi. Aí chegamos lá na Ponte de Pedra. Eu disse, não, espera aí que minha mãe tá vindo me buscar. Eu falei assim, então tá bom, a mãe tá vindo me buscar ela, eu vou esperar que ela ficou batendo papo. Ela vê a irmã dela vê a irmã dela junto com a mãe dela. Aí eu falei assim, tá vindo de carro, né? Me buscar de pé. De pé, eu falei assim, ué, tá vindo te buscar de pé. E pra quem não conhece Itabirito, né, os espartanos aí que são de outra cidade, Itabirito é um sol, gente. O centro é embaixo e os bairros são todos nos morros. Então, a gente, por exemplo, a gente mora aqui num bairro muito alto. Então, é um morro atrás de morro. Mas isso aqui é família fitness, né? Gosta de fazer uma caminhada. Lógico. Né? Não, mas também era perto, porque tem o Jequiri, o supermercado Jequiri aqui perto na Praça Ponte de Pedra. Sim. Então, eu moro perto do Henrique Michel, né, na época. E aí elas vieram rapidinho, vieram encontrar comigo, que já era tarde, então não precisava de carro. Aí eu fui lá, conversei com a mãe, com a irmã, se apresentei. Aí, você sabe voltar pra casa? Eu sei. Meu Deus. Não Nossa, sabia. aí comecei a puxar um GPS, como voltar pra casa? Onde é que eu moro? Meu Deus do céu. Fui descendo pro centro, descendo toda a vida, até que eu encontrei. Aí a gente ficou conversando e tudo mais. Estamos aí. E se encontraram no amor. Que lindo. Encontramos, Sheila. Pessoal, bacana demais a história de como vocês se conheceram, né? Itabirito é uma cidade que une pessoas, né? Isso é verdade. Né? É verdade. Olha só, gente, viu? Mais uma história. Aqui, ó. Na entrevista que nós tivemos aqui com a Thaís e com o Rony, um abraço para eles. A gente deixou bem claro que as itabiritenses, elas ganham os corações de quem vem pra cá. Verdade. Eu e Júlia, mais uma vez, mais uma espartana aqui, itabiritense. Nós somos testemunhas de que quando vem pessoas de fora, homens de fora, homens de valor, a gente acaba ganhando o coração deles e vice-versa, né? Verdade, gente. Eu queria perguntar pra vocês, vou entrar em polêmica, pessoal. Agora entrando em polêmica assim, mais ou menos, né? Vou perguntar pra Júlia primeiro as damas. Júlia, fala pra gente, os opostos se atraem ou você acha que os opostos, na verdade, eles se repelem? Qual que é a opinião sua, assim, em relação, assim, essa questão de ser oposto ou não? Qual que é a sua opinião, assim, em relação ao casal? Se eles devem ser diferentes ou eles devem ter a mesma lógica de pensamento, seja na política, religião, ideologias, hobbies? Fala pra gente. Entendi. Então, eu e o Júnior, a gente tem muitas coisas indiferentes. A gente tem muita indiferença. Eu acredito que, assim, dependendo do assunto, né, acredito que a gente sim tem alguns pontos que a gente concorda, né, que a gente pensa igual, mas tem alguns que a gente não pensa e tá tudo certo, porque eu acredito assim, se você for igual também seu parceiro, fica um pouco chato, né, monótono, então assim, é uma coisa assim, mas vocês têm opiniões, a gente tem algumas opiniões formadas, e às vezes a gente, né, as opiniões não batem, mas tá tudo bem, mas enquanto hobby, essas coisas, a gente, né, amor, tem coisas que a gente já fazem juntos, em comum, tá tudo certo. O importante é respeitar o que o outro pensa diferente, né, e saber respeitar lado e vice-versa. E vice-versa, né? Exatamente. Mas assim, eu falo assim, a questão de alguns pilares, né, igual vocês têm a mesma religião, né, acredito que a política também deve ir para o mesmo caminho, porque eu acredito que a religião, a política, coisas da sociedade que vai moldando, né, a nossa forma de ver a vida, eu acho que são pilares, né, eu e a Sheila, a gente tem isso muito igual, né, nesse sentido, ó, de buscar esses objetivos. Eu acho que isso tem, né? Apesar das diferenças, Sim. né? Não, apesar das diferenças, com certeza. A gente pensa igual na maioria desses assuntos, né? De política, religião, a gente pensa muito igual. Só as diferenças mesmo, né? De personalidade, essas coisas. Mais personalidade, né? Uhum. Mais personalidade, porque eu e a Júlia, se for colocar na ponta do lápis, são pessoas totalmente diferentes, né? Porque dá pra poder ver da forma que ele tá vestido aqui também. Ela toda social e eu todo de bermuda e tudo mais. Mas porque eu acredito, eu escutei uma frase na semana passada
que o cara fala assim, ela é a tampa da minha laranja. Então, assim, são duas pessoas diferentes. Mas que se conectam, né? Que se conectam pelo bem maior que é o amor. Sim. E tem muita pessoa, não, aquela pessoa é perfeita pra mim, a tampa da minha panela é tudo que eu sempre quis e tudo mais. Mas eu penso de uma forma também. Se são duas pessoas que são iguais, acaba que o relacionamento fica chato também. Não, você vai fazer alguma coisa, tá, tudo, não tem uma coisa de diferente, tipo assim, uma coisa que eu possa apresentar pra ela, outra coisa que ela pode que um aprender com o outro, né? Aprender com o outro, exatamente. E isso é muito legal no relacionamento também, porque a gente tá unido por uma coisa, é pelo amor. Então a gente se ama e a gente, por todas as nossas falhas, por todo o que a gente tem, mas a gente supera tudo por conta do amor. Então eu era uma pessoa totalmente diferente antes de casar, aí de jeitos e tudo mais, ela também, e a gente foi se unindo por conta do amor. Eu fui deixando algumas coisas pra mim, ela foi deixando também, tudo isso por amor. E a gente segue assim e tudo mais, por pensamentos, hobbies também. Eu gosto de jogar videogame, essas coisas, praticar esporte, e ela gosta também, mas às vezes é a mãe na dela e tudo mais, e eu não. Mas eu vejo que ela te acompanha, né, no vôlei e tal. É uma companheira, né? Acho que é interessante isso. Nos esportes, a gente sempre tá junto, né, amor? Nas corridas. Na corrida. Nossa, a gente foi fazer o trail run, que teve até no domingo passado aqui em Itabirito. Só que a gente fez do ano passado. Nossa, foi 12 quilômetros. Ali no Cristo, mas só de subida demais. Subida demais. Só subida. Pra quem conhece o Cristo de Julinha, vamos, na primeira volta que a gente deu, porque o que acontece? A gente desce e depois passa pelo Cristo de novo. Ela, graças a Deus, estamos parando. Aí eu falei assim, não. Tem mais uma volta. E ela morrendo assim, não, eu quero parar. Eu falei assim, então você para, porque eu vou continuar. Aí ela, não, eu vou junto com você. Olha. Show. E olha que só tinha passado 3 km, ainda faltava 9 ainda. Nossa. Eu acho que eu consegui fazer 3 e o resto foi tudo a mente. Foi equilibrando a mente. Vamos, Julinha. Aí teve uma hora que é muita subida, tanto que você sobe agachado, muito das horas, você vai até segurando em algumas coisas, porque é muito inclinado mesmo. Aí a Julinha sentou. Não vou mais não, eu quero parar, não quero ir mais, não quero ir mais. Aí eu falei assim, então tá bom, você vai parar, agora volta. Ela, não também tem como voltar, então vamos seguir então. Chega um ponto que você desiste da desistência, né? Você já foi longe demais pra desistir. Exatamente. Ela parou pra pensar, é verdade, se eu descer, vou ter que voltar, mas eu vou, tipo assim, tá faltando uns 3 km pra gente chegar. Se eu voltar, vai aumentar o trajeto. Vai aumentar, é mais fácil eu terminar a corrida e ir embora. Nossa, mas não tava sem ânimo nenhum. Não é que a gente chegou no pico assim da montanha, ela deu um gás, menina. Cheguei! Começou a pular. Veio aquela força ali. Gente, e a melhor é a linha de chegada. Eu acho que o melhor foi a linha de chegada. Nossa, consegui, deu certo, superei. Amém. Isso é muito bom. É muito bom a gente superar os nossos próprios desafios. E conselho, viu? Faça isso, você com a sua namorada, com o seu noivo, com a sua esposa. É muito legal, porque um vai dando apoio pro outro. Viu bem? Gosta de correr? Vambora. É porque se eu tivesse sozinho, às vezes eu não ia conseguir. E se eu tivesse sozinho, eu não ia conseguir. E isso volta também pro relacionamento também. Então, na vida e tudo mais. Companheirismo, né, cara? O tanto que é importante quando um empurra o outro. Eu falo isso com a Sheila. Eu falo assim, Sheila, eu tive uma ideia aqui. Se você chegar e me empurrar e tal, esse negócio sai. Agora, infelizmente, tem muito casal que o cara tem uma ideia. Não, amor, o que você acha da gente? A mulher chegar, você fazer isso, já joga o cara pra baixo, o cara já dá aquela brochada violenta, né? Então, assim, esse apoio é fundamental. Quando a gente tem uma força do parceiro mesmo te empurrando ali, né, te motivando, vai ser promovido, vai conseguir o cargo, vai, sabe, e empurra o outro. Tanto que isso é bom, esse companheirismo. Igual vocês falaram, às vezes o casal é diferente, às vezes um gosta mais de uma coisa, outro gosta mais de outra, mas o importante é ceder também, ter essa maturidade. Essa diferença também é gostosa, gente. Por exemplo, o Flávio não gosta entre aspas, né? Ele não gosta de doces. Eu já amo doces, então muitas das vezes quando a gente compra um doce aqui, eu fico com doce, porque o chocolate dele é só de 70%. Vocês são da turma do vôlei também. Eu gosto mais de ir lá ver, ela gosta mais de jogar também. Sim, então é complementar mesmo. Complementar. É verdade. Eu era assim também, viu? Quando eu casei, eu não tinha aquele costume de comer um docinho depois do almoço, não.
casei, Julinha, chocolate. Hoje em dia, qualquer refeição depois do almoço... Cadê o docinho? Cadê o docinho? Né? Exatamente. E assim, é legal também que é em todos os assuntos mesmo, né? Porque eu sempre quis fazer faculdade, sempre quis estudar. E aí eu fiquei um tempo meio parada em estudos, né, amor? E aí o Júnior sempre me incentivando, não, amor, Olha, faz, não vamos deixar, né, de fazer. E aí eu comecei a fazer esse ano, tô fazendo Ciências Econômicas, e assim, é uma coisa que o Júnior pensa diferente de mim. Ele já pensa, né, amor, pro outro lado. Então, tipo assim, se fosse o caso, porque, tipo assim, eu não vejo, tipo assim, eu não quero fazer faculdade e tudo mais, eu tenho uma opinião totalmente diferente, mas ela é um sonho dela, né? É um sonho meu, e ele super me apoia nisso, né? Mesmo ele não, no pessoal dele não querendo, já ele super apoia. Então isso é legal também, você apoiar seu parceiro, sabe? Com certeza. É bem legal. E eu acho que é interessante falar sobre isso, porque existem sonhos individuais, né, do homem, da mulher, e os sonhos do casal. Sim. De tal forma que você viva as duas coisas. Né? Eu acho que nem a pessoa deve se privar da individualidade dela, das coisas que ela gosta de fazer, dos sonhos, das coisas que ela quer comprar ou realizar, né? Mas ao mesmo tempo, ao contrário, né? Ela ser egoísta demais e só olhar para a vida dela e esquecer do casal. É verdade. Então, assim, eu acho que é importante isso, realizar, a gente vai realizar isso junto, a gente gosta disso, é isso que a gente quer, junto. Mas separado, cada um tem o seu objetivo, cada um tem sua área, e o importante, igual vocês falaram muito bem, não sendo a forma de eu pensar é diferente, mas se é o seu sonho, se é isso que você quer, apoia empurra e vai. Né? Acaba que hoje, né, depende o que a Júlia está estudando. Ela está estudando, né, ciências econômicas, né? Mas é algo que no futuro vai ser bom para os dois, né? A partir do momento que ela começar a trabalhar na área, né, e que ela começar a ganhar mais com essa formação dela, vai ser bom para os dois, né? Então esse impulsionamento ele é importante no casal. Exatamente, você vai vender muito e ela vai ficar ali nas ciências econômicas ali do dinheiro. Exatamente. Quando eu cheguei para riqueza, eles falam isso, não adianta só você trabalhar e saber vender muito, se você não souber pegar esse dinheiro e administrar de uma forma sábia, né? E isso aí a gente liga muito pro relacionamento também, pro casamento e tudo mais. Não adianta também a gente querer e fazer tudo e a gente não administrar, né? E é porque fala que na Bíblia que a gente é o cabeça, mas nossa esposa ela é o pescoço, né? Então não tem como, porque o homem ele fica o quê? Vidrado aqui, ó, quero ficar aqui. A esposa vai lá e não dá outro ponto de vista, não gira o nosso pescoço pra lá e pra cá. Mulher vê o detalhe, né? Mulher vê o detalhe. Exatamente. Então, é muito legal isso. Às vezes um homem quero comprar isso, quero fazer isso, vai trocar de carro, vai fazer coisa, mas a esposa vem e fala assim, ó, como vem fazer isso? Pé no chão. Não dá, calma, vamos fazer depois, daqui 2 meses, alguma coisa assim, pra poder fazer, porque pra não agir pelo impulso, né? E são perfis, né, Bey? São perfis. Sim. Às vezes eu tenho que segurar ela, às vezes ela que tem que me segurar, né? Às vezes bate aquela ansiedade e tal, mas a gente vai conversando e a gente vai, né, vendo as melhores, cara, duas pessoas pensando, né, vai abrindo as ideias, né, tem que estar aberto para essa abertura de ideias, para essa forma diferente de respeitar mesmo. Ele pensa diferente, não é parecido, mas a forma que não é que tá errado, que tá certo ou tá errado, é inteligente uma forma né, e é compreensível, né, ter essa compreensão. O que acontece? Uma pessoa que tá vendo de fora, entre aspas assim, consegue ver uma visão muito melhor. Um exemplo, a gente tiver um copo aqui na nossa mente, a gente não vai conseguir ver. A gente às vezes tem que ser uma pessoa de fora que vai olhar assim e falar assim, ó, às vezes você consegue chegar melhor, ver outro ponto de vista se você sair um pouco. Aí você tem que às vezes sair. É justamente a pauta polêmica que eu vou entrar. Eu quero saber de vocês, a opinião de vocês em relação a esses casais agora, que tá tendo muito de casais de Instagram. Né? E que as pessoas estão vendo de fora, mas elas estão vendo a parte boa, às vezes, do casal, os restaurantes, as viagens, né? E esquece que dentro de um relacionamento existe rotina, existe você chegar cansado do trabalho com sabe? Sabe? Existe DR, então, assim, conta pra gente o que vocês acham desses casais e o que vocês acham que é a vida moderna mesmo, o cotidiano, né? Pé no chão mesmo, rotina ali do casal.
Eu acho, eu tenho uma opinião assim, de que os casais de internet e tudo mais são legal pra gente ficar acompanhando ali, vendo e tudo mais. Tem uns muito bons mesmo, achei que ele mostrou uns que são bem engraçados. São bem engraçados. Mas tem um ponto também que é o que a gente precisa ficar com o olho bem aberto. De quê? Porque a gente entra no relacionamento achando que é aquilo ali, que é tudo perfeito, é tudo mil maravilhas. Na hora que o cara esquece a toalha em cima da cama, fala assim, marido de fulano de tal não esquece. Então, tipo assim, aí você fica... Comparação, né? Comparação. Exatamente, você acaba se comparando o seu cônjuge com, às vezes, com outra pessoa. Fulano de tal faz isso, faz pelo marido. Por que você não faz? E isso é perigoso também pro relacionamento. Isso é perigoso, porque você acaba comparando outra pessoa e a pessoa que se sente comparada também acha ruim, né? Sim, claro. Né? E o mais difícil é que você faz um comparativo em cima de algo superficial que você está vendo. Você não sabe se de fato aquele marido não deixa a toalha em cima da mesa no cotidiano. Porque uma coisa são 30 minutos de gravação ali de 24 horas num dia, né, gente? Então, as pessoas não veem o restante das 23 horas e meia, elas veem os 30 minutos que são gravados ali para colocar. 30 minutos com a melhor roupa, com maquiagem. Exatamente, com a melhor comida, com um sorriso no rosto. Mas todo casal tem sim o seu momento de DR, tem o seu momento que precisa de cada um espaço, outro espaço do outro, respirar um pouco, porque a gente são batalhas diárias que a gente passa no casamento, a gente tem desafios cotidianos, né? E a gente tem casais, né? Nós aqui somos 2 casais que ainda não têm filhos, mas ainda existem os casais com filhos, que ainda tem mais este processo, né? E aumenta mais a responsabilidade, os problemas, as dificuldades. Então, é uma batalha diária mesmo. E não, casal de Instagram tem que ser somente para... acompanhar, rir. Eu gosto muito de acompanhar uns casais engraçados, né? Legal, mas a história de casal feliz o tempo todo, 24 horas por dia. É ilusão, né? É ilusão, né? E a gente tem que viver a realidade. E a nossa realidade, ainda que a gente ache que não é boa, mas é muito melhor do que muitas outras pessoas. E o engraçado não é só isso, o engraçado é que a gente não sabe, mas a gente acaba sendo referência para outras pessoas, né, Ben? E a gente não sabe. Às vezes a gente está reclamando do que a gente tem dentro de casa e outras pessoas estão nos olhando como referência. Sim. Então, é viver o que a gente tem mesmo e agradecer a Deus todos os dias pelo que nós temos. Exatamente. Porque a internet, ela cria uma insatisfação generalizada, que as pessoas nunca estão satisfeitas. Sim. É sempre um que é mais bonito, que ganha mais, que viaja mais, que está sempre num lugar. Então, igual você falou certinho. Você fica comparando, de repente você começa a se sentir inútil. Falando, não, mas a vida. E às vezes a sua vida é maravilhosa e você não tem gratidão de reconhecer as coisas boas que você tem. E um ponto muito legal que eu e a Júlia, a gente não é muito de ficar postando foto, sabe? Junto. Todo tipo assim, lá no nosso perfil tem a nossa foto, só que demorou 5 anos pra gente postar uma foto junto no nosso perfil. Feed. Só que aí a gente vai assim, mas vamos postar uma foto, a gente ficava assim, nossa, cara. A gente posta uma foto, toda vez que a gente posta uma foto nos stories, alguma coisa, a gente briga, a gente faz alguma coisa, é muito olho gordo. Tem muita inveja. Isso infelizmente acontece, tipo assim, né, gente? Por isso que a gente tem que ter a espiritualidade bem avançada para evitar esses maus olhares. Aí, Julinha, a gente sempre teve nosso relacionamento e tudo mais, nunca foi de ficar postando foto. Expor, né? Expor a vida de vocês, né? E isso é relação, carro, moto, casa, nada. Tudo. A gente não posta muito, não. Tudo. Não, vocês são certinhos, é descrição mesmo, né? Mas ao mesmo tempo é um casal maravilhoso que precisa estar aqui hoje, se expondo um pouco. É verdade. Porque é uma referência, gente. E a gente tá, vamos ser sinceros, o mundo, o Brasil, a gente tá perdendo umas boas referências de casamento hoje em dia, né? Na verdade, as pessoas estão. Hoje não tem mais casamento, né? Então, assim, é isso que eu ia perguntar pra vocês, né? Como é que vocês vê a opinião dos relacionamentos atuais, casamento hoje em dia, porque a gente também, na própria internet, né? Sim. Tá vendo? Vai casar. A própria internet demoniza o casamento às vezes. Estão banalizando o casamento, banalizando. A responsabilidade afetiva. Tá vendo? Não falei pra não casar, que não sei o quê. E como se fosse a pior coisa, a pior decisão que a pessoa pode tomar na vida, né? Sim. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que, assim, casamento, né, é uma bênção, né? Deus
estipulou, né, o casamento. Então é uma bênção, né? As pessoas, elas se unem, né? Na Bíblia diz, né, deixa o pai, sua mãe, para juntar o seu marido, para juntar o seu esposo. Então, assim, a gente vai viver juntos, né? A partir do momento que eu casei, eu vivo junto com meu esposo. E, assim, é uma nova realidade, sim. É diferente do que eu já vivia antes, né? Eu vou viver um novo no casamento, mas é um novo bom, é um novo gostoso, um novo prazeroso, que nem a gente falou, é desafiador, tem muitos desafios, muitos problemas, mas na maioria dos dias é bom, porque, como o Júnior disse, né, a gente meio que um tá ali ajudando o outro, completando, ajudando, fortalecendo, para que o não caia, né, porque a Bíblia diz, é melhor do que haja dois do que um, porque quando um tá fraco, o outro tá ali para ajudar a levantar. Você quer falar alguma coisa? Então, é muito legal o que o Flávio tá falando, que hoje em dia não tem casamento mais, as pessoas simplesmente começam a morar junto e esquecem do principal, que é a bênção de Deus. Porque na palavra de Deus diz, tudo aquilo que você consagrar a Deus, os seus planos serão bem-sucedidos. Uma vez que a gente tá ali, que faz o nosso casamento, a gente consagra a Deus. A gente entrega os nossos dias, a gente entrega a nossa vida ao Senhor. E aí a gente dá para ele a nossa vida. Então aí ele começa a abençoar e tudo mais, e tem muita gente, e porque acredito que é o sonho às vezes de muitas mulheres ou muitos homens casar, mas que às vezes ficam meio assim por conta da outra pessoa também. Fala assim, isso daí é bobeira, isso daí eu não quero. Pra que casar? A gente já tá morando junto mesmo, a gente já tá vivendo. Eu acho que hoje em dia... Então você tá com a pessoa errada, viu? Provavelmente você tá com a pessoa errada já. Nesse ponto aí, realmente isso acontece, tá, gente? Tem muitos casais que se divergem nessa questão de casamento, né? Tanto no civil quanto no religioso, divergem com o fato de querer ter filhos, mas essa questão que o Júlio trouxe é importante porque... você, mulher, principalmente, porque, assim, tem mulheres que têm essa visão de que não precisa casar, infelizmente, né, às vezes pode acontecer. Isso vem muito da mulher. A mulher tem mais essa vontade do casamento, né, deste sonho, do que o homem propriamente dito. Mas existem mulheres também, né, ainda mais hoje em dia, que não estão nem aí. Então, assim, se você precisa chegar num consenso com o seu parceiro, com a sua parceira, sobre essa questão do casamento, da bênção divina para a união de vocês, porque é muito importante. Parece que não, porque justamente a sociedade tem colocado este detalhe do parece que não é importante, parece que não é necessário, né? Mas é necessário, é importante, né? Então, se você ainda não se casou na religião de vocês, se vocês ainda não tiveram uma bênção para o casamento de vocês, se vocês ainda não consagraram essa união, façam isso. Isso, porque é importante. E procurem a Sheila também, que ela tem um cerimonial. Isso, eu tenho cerimonial. Fazendo jabá também pra ela, HS cerimonial. Ela casa todo mundo aqui. Graças a Deus, eu achei que a sociedade estava perdida de casamento, tá, gente? Mas eu vejo tanto de gente que essa menina tá casando aqui, graças a Deus, fico muito feliz com isso. Ai, é verdade, é muito perdido. Casamento é bênção. É bênção. O Júlio vai mandar uma polêmica aqui. Cada vez que uma noiva entra em contato para casar, eu fico muito feliz, porque casamento é bênção. É bênção. É verdade. Eu quero falar uma polêmica aqui. Manda a bomba. Eu quero saber a opinião de vocês. Polêmica! A opinião de vocês também. O que vocês acham? Casar no civil, ou casar na igreja por bênção do pastor, ou casar nos dois? Ó, eu vou dar minha opinião, tá? Eu acredito que a bênção espiritual, ela é muito importante. Ela é a principal. É a bênção de Deus e o respeito que você tem com a pessoa, né? Tanto que a gente pode é um tema muito polêmico mesmo, né? A igreja tem a questão da fornicação, que a gente sabe, né? Mas depois, estudando um pouco mais a fundo, existe casais que estão casados e estão praticando fornicação. Exatamente. Estão tendo uma vida descompromissada. Sim. Também com parceiro e principalmente com Deus. Eu acho que essa união com Deus, ela está acima do documento, né? Ela está acima do documento. Sim. Mas é muito bom você legitimar isso para a sociedade também. Isso, é muito bom você... sabe, porque até para o homem, a gente que é homem, a gente sente aquela responsabilidade, tipo, olha,
agora o jogo é outro, Assumir agora... o papel. Então assim, é uma forma de... E também porque as mulheres têm esse sonho também. Sim. Né? Sim. Então, eu quero complementar a sua fala, bem, porque eu até falo com o Flávio. Polêmica! A gente se casou no civil, né? Mas eu tenho uma vontade muito grande de fazer meu casamento, né? Certinho, com a bênção. E assim, eu não me considero casada religiosa. Ainda sem a bênção religiosa. A gente vai ter esse momento. A gente assinou um papel. Mas eu acho que vai muito além, né? É claro que a gente teve a bênção, né? A gente teve a presença do pastor Paulinho, né? Ele deu uma bênção. Um abraço, pastor. Mas a gente quer este momento, que é um momento totalmente dedicado a Deus. É um momento que a gente vai separar, que vai ser uma cerimônia de casamento. A gente vai ter esse momento ainda, né? Apesar da gente já ter casado no civil. Os dois acabam sendo importantes, mas não, na minha opinião, o mais importante é o casamento religioso, né? O casamento civil ele é importante para a questão humana, né? Para a humanidade, para a questão de legal e tudo mais, ele é importante neste quesito apenas, mas a união com a bênção divina, na minha opinião, é o mais importante. Na minha opinião, acho que você quer falar a sua opinião? Pode falar. Pode falar a sua opinião. Não, eu concordo. Obrigada. Eu concordo com a Sheila. A gente casou, quando nós casamos, né? Foi em 2022. 2022. Quando nós casamos, nós já tinha organizado todo o civil. Só que aí ainda a cerimônia a gente não tinha organizado. Só que igual a Sheila falou, é o meu sonho, assim, casar, né, com véu, com vestido de noiva, era o meu sonho. E aí eu falei com o Ju, não, a gente não vai desistir disso, porque, querendo ou não, né, um casamento cerimonial, que tem, né, mais, no religioso... É o que fica na memória, né? É o que fica na memória, marca, né, o que marca. E assim, principalmente, gente, a presença de Deus é maravilhoso. E no nosso casamento, né, amor, teve muita, porque a gente convidou o Espírito Santo pra estar ali, Jesus pra estar ali com a gente, foi assim, maravilhoso. E assim, a gente casou no civil, sem preparar. Na verdade, a gente preparou alguns meses antes, na verdade, só que foi algo bem simples e bem harmonioso, né, amor? Bem família. Então, assim, foi algo bem mesmo para íntimos, né? Pessoas íntimas, né? Falo até com vocês. Se, né, caso vocês quiserem fazer a cerimônia, gente, não tem nada melhor do que, tipo assim, chamar só aquelas pessoas mesmo que tá aí no seu dia a dia, sabe? Da intimidade. Isso é muito bacana. Torcem por vocês mesmo. Que torcem por vocês. Porque a maioria, assim, dos casamentos, as pessoas chamam todo mundo, mas às vezes tipo assim, né? Alguma pessoa que você... pessoa, às vezes. É só uns filão de festa mesmo. Já sai reclamando. E reclama. Acontece. E assim, a gente foi bem intimista mesmo, foi só aquelas pessoas que estavam ali no nosso dia a dia. E foi muito bom, sabe? Foi a presença de Deus que estava ali, teve gente que né, sentiu a presença, então foi muito maravilhoso. Então, casem também no religioso, no cerimonial, que é lindo. E é inesquecível, é um momento inesquecível. Né? É inesquecível. Agora eu vou falar a minha opinião, porque na minha opinião tem muita divergência nisso, porque tem muitas pessoas que não, tipo assim, tem compromisso com Deus, não vão à igreja e tudo mais, mas tem um sonho de casar e vão ali se casam apenas no civil. E querendo ou não... Como se o papel fosse segurar alguma coisa. E isso, mas querendo ou não, acaba que segura também. É porque Deus ele é a favor do casamento. Uhum. E uma vez que Deus ele fala assim, pra gente obedecer a lei dos homens também. E o que é a lei dos homens hoje? A gente é ali assinar um papel. Né? Porque você está declarando socialmente. Se você está declarando que você está casando e tudo mais. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Isso, exatamente. Deus ele se agrada no ato do casamento. Claro que é sempre bom ter a benção de Deus e tudo mais, mas se não tiver, claro que vai ter a benção de Deus, que Deus está concordando com vocês ali em fazer o casamento e tudo mais, Deus está se agradando daquilo, daquele passo que vocês estão dando para vocês saírem daquela vida, mas é muito importante isso, é muito importante que a gente, no civil, você declarar sobre tem muitas pessoas que trocam o sobrenome, tem muitas pessoas que não trocam, mas você tá ali, a sua certidão de casado, eu sou casado. Como que prova que você é casado? A certidão. Eu tenho minha certidão. Qual que é seu estado civil?
Casado. Mas o que prova que você é casado? Se por exemplo, a gente só casar só com a bênção lá na igreja. Não tem a certidão. É verdade. Na lei dos homens, a gente não é casado se tiver apenas uma bênção divina. Precisa de ter o civil. Precisa de ter, porque e tem pessoas que fazem o casamento religioso com o civil. Com o civil. Né? O protocolo religioso e civil. Né, juntos, porque não tem jeito. Na verdade, gente, até mais, né? Como eu sou cerimonialista, eu posso dizer isso. Hoje não existe o casamento no religioso se não tiver o civil. Você não consegue, pelo menos assim, vou falar das igrejas católicas, né? Você consegue se casar num sítio, convidar uma figura religiosa para poder fazer a sua celebração, a cerimônia, enfim, né? Você consegue. Mas nas igrejas, vamos ser mais específicos, né? Nas igrejas especificamente, você só se casa na igreja se você tiver a parte civil, né? Seja na igreja ou seja antecedendo o dia do casamento na igreja. É por isso que eu falo que, na minha opinião, o mais importante é o casamento civil, porque querendo ou não, você já declarou e Deus ele está de acordo ali com aquela bênção, porque antigamente era assim, você chegava, tempo de Abraão, tempo de Noé, na época de Jesus é um assunto assim, polêmico, porque realmente naquela época não tinha como você provar, registrar isso. Jesus, os casais se beijavam, já estava consumado, que era uma família nova. Porque não, ou tinha uma relação, já troca de sangue, já era considerado um casamento. Né? Porque naquela época não existiu o namoro. O namoro ele veio existir agora. Antigamente você conhecia uma pessoa, vamos casar, o pai aprova, o outro pai aprova também, vamos construir uma vida junto, uma oração, aquele mestre que era o mestre lá da cidade, o patriarca, o mais velho também, ia ali, fazia o casamento e tudo mais. Muitos se conheciam no dia do casamento até, né? Se conheciam até no casamento, isso é verdade. Não, mas é um assunto interessante. E uma outra atualização do casamento, né? Porque tem essa questão, né? Vai no civil, aí já vai pro religioso, aí já faz a festa e aí já vai pra lua de mel. Hoje em dia, pessoal, como os trem tá meio complicado, você tem que fazer isso parcelado. Faz o civil primeiro, faz a festa depois da lua de mel mais pra frente, né? E vai casando parcelado, mas vai casando certinho, né? Vai estabelecendo o sonho aí na caneta, tudo certinho. Pessoal, inteligência emocional para lidar com essas coisas da vida, vocês acham que é importante um auxílio psicológico, espiritual? Inteligência emocional hoje em dia é muito falado, porque eu acredito que para um bom relacionamento dar certo, é uma característica que é meio que obrigação tanto do homem e da mulher desenvolver, né? E o que vocês acham sobre esse assunto? Se a religião ajuda, se a psicologia ajuda, outras formas que também pode ajudar isso? Sim, a psicologia ajuda muito, né? Hoje em dia, os psicólogos, né, eles formam, né, para poder fazer essa função mesmo, né, esse plato da nossa vida emocional, do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? Eu não faço, né, eu não tenho acompanhamento, mas o que me ajuda muito, muito mesmo é esse lado de Deus mesmo, sabe? Da Bíblia, espiritualidade, de poder conversar com o Senhor, de poder me acalmar, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né, amor? Então, assim, o que me ajuda muito mesmo, né, a acalmar, a respirar um pouco, é a palavra, é um louvor, então, assim, é bem para esse lado mesmo. Mas eu, na minha opinião, é muito importante o acompanhamento psicológico, né, com psicólogo, com profissionais da área que estudam, né, nossa mente, estuda pra gente cada dia mais evoluir. Olá. Eu acho muito importante também, porque ter uma pessoa atrás que estuda, querendo ou não, a mente da pessoa e tudo mais, que vai te ajudar com traumas também. E eu, na minha vida, uns pontos que eu comecei a pesquisar também, que muitas coisas que afetaram o nosso relacionamento foi coisas que aconteceram comigo pequeno. Então, tipo assim, claro que é bom você ter uma orientação de um casal também, do pastor e de um psicólogo. É muito bom, porque você se curar de traumas ali. Coisas que você precisa ressignificar da infância, fazer as pazes com o seu menino interior, que eles falam, né? Isso, e tudo mais. Consolação familiar, fala sobre isso. E tudo mais, de você
aceitar realmente quem você é, muito das vezes, procurar ser uma pessoa melhor. Claro que tem a religião aí para nos ajudar a ser uma pessoa melhor e tudo mais, mas tem muitos pontos diretamente que a gente pode ligar de acordo com a psicologia também, que é para poder entender a forma que você está pensando. Às vezes tem muita gente que é uma grande homem de Deus, grande mulher de Deus, mas é meio perturbado da cabeça também. Chega em casa e trata a mulher mal. Né? Teve até um pastor. O Hiro falou sobre isso, né? Que às vezes o cara é um homem de Deus ali na igreja, para as pessoas de fora, mas dentro de casa é uma outra pessoa. Né? Esse é um ponto, quando você vai aprender a fazer algo, claro que tem alguém que sempre te ensinando, então por isso que é bom sempre alguém que com mais experiência, tem um grupo, né, de pessoas do bem, pessoas que você confia, que te apoiam. Exatamente. Né? Tem alguém com mais experiência para poder te ajudar nessa nova vida, tanto do casamento, quanto espiritual também, quanto no profissional, que é no trabalho e tudo mais, é sempre bom ter esse acompanhamento. Sim. E a gente até descobriu esses dias pra trás que o Júnior tem TDAH. Né, TDAH? É mesmo? Mas como foi essa descoberta? Dando um vídeo. A gente já desconfiava, mas a gente viu, não foi nada médico ainda, foi só uma... né, amor, uma estimativa. A gente viu um vídeo e a mulher tava explicando, né, as formas do esposo ter esse, né, introdução a TDAH, né? Déficit de atenção. Déficit de atenção, e a gente ligou os pontos e viu que o Júnior tem as mesmas coisas. Então a gente, assim, está, né, amor, investigando isso. É importante verificar mais a fundo, Porque a gente tá, assim, atualmente... tem se falado muito nisso. E realmente as doenças mentais, as doenças psicológicas são as doenças do século, né? Então, é até um reforço aqui, pessoal. Não existe nada demais em você se consultar com um psicólogo. Tem pessoas que linkam psicologia, doido, loucura, né? A pessoa é doida, a pessoa é louca, tá procurando. Não, na verdade, é perturbada. Loucura é só normal hoje em dia, né? Na sociedade que a gente está hoje, se a pessoa não tem um pouco de depressão, ansiedade, autismo. Isso. Hoje em dia isso aí, todo mundo tem um certo grau aí, entendeu? Exato. E a gente precisa tratar muito isso porque hoje em dia as pessoas têm esse excesso de futuro que é a ansiedade e o excesso de passado que é a depressão. Isso tem acontecido cada vez mais e mais. Exatamente. A síndrome de burnout. Então, assim, síndrome de pânico tem acontecido em constância. A gente tem visto, eu assim, acompanhei de perto algumas pessoas que trabalham comigo, inclusive, que passaram por todos esses transtornos. Nós temos a questão do TDAH, que tem sido descoberto na atualidade, né? O autismo também. Então, assim, os graus de autismo que existem. Então, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa, assim, né, vencer essa barreira e, principalmente, esse preconceito interno que nós temos de falar que você ouvir uma pessoa, né, você ir se consultar com um psicólogo, você tá doido, tá louco, não existe isso, né? E outro ponto importante é o quanto nós conseguimos ajudar as pessoas apenas no ato de ouvir. Né? Muitas das vezes você sentar com as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, muitos só querem desabafar. Então, qual tem sido o seu papel? Né? Você tem contribuído para isso? Quando uma pessoa precisa conversar com você, você é um bom ouvinte ou você mais fala e julga do que ouve, propriamente dito, né? Então, tem muitas pessoas que só precisam ser ouvidas. Então, qual é o nosso papel neste ponto? Exatamente. Né? E fica uma dica aí pro pessoal. Quem tem esse tipo de problema, tá passando por alguma situação assim, não tô falando que tem, né? Às vezes tá passando por isso, né? É só temporário, né? Se tem uma igreja, se tem um bom pastor, se tem um bom grupo de GC, né? Se tem bons amigos fiéis ali no Hiro, né? Ou então o grupo das mulheres da Shine, consegue ter mais força para enfrentar essas dificuldades. Consegue ter mais inteligência, mais força, resistência. Porque, vamos ser sinceros, muita gente às vezes não tem dinheiro para fazer terapia, para pagar um psicólogo. Tem essa questão também, né? Existe gratuito, tá, pessoal? Existe psicólogos pelo SUS. É importante reforçar isso, né? É claro que não, você precisa se cadastrar, você precisa passar por consulta para você chegar até a parte do psicólogo, né? Mas existe hoje gratuitamente pelo SUS. Antigamente eu tinha muito esse preconceito com tudo isso.
Mas aí teve um ponto da minha vida que eu tava passando por diversas coisas também e que eu precisava desabafar, conversar com alguém e tudo mais. E tem coisas que a gente não pode, às vezes, reconversar com a nossa esposa, com a minha mãe, com o irmão, o pai e tudo mais, que às vezes a pessoa só vai querer te apoiar, né? Ah, você tem que fazer isso, qualquer coisa te ajuda. Não, a gente às vezes precisa ouvir a verdade, porque a pessoa vai estar ali para poder falar, não que a gente quer, mas que a gente precisa, querendo ou não. E com a visão... sem o lado emocional, indo pelo lado racional e técnico do negócio. E o que eu falei? Com a visão totalmente de fora, assim, sem saber do contexto e tudo mais. Imparcial. Cirúrgica, né? Imparcial, exatamente. Aí eu falei assim, nossa, eu vou conversar com o pastor Paulinho. Vou marcar de ter uma conversa com ele e tudo mais, para ele poder saber como que é se sentir no coração, de desabafar mesmo com alguém. É isso que eu ia falar agora, porque, pessoal, muita gente tem um pastor. O pastor, a responsabilidade do pastor. O pastor às vezes é tudo. O pastor às vezes é médico, é psicólogo, é assistente social. O pastor às vezes é tudo nesse ponto aí. Então, assim, essa figura do pastor, ela faz a diferença também. Né? Exatamente. Inclusive, um abraço pro nosso pastor Paulinho. Um abraço. Abraço, Paulinho. Aí o que acontece? Aí eu peguei, bati esse papo com ele, aprendi muita coisa, vi verdadeiramente pontos que eu tinha que mudar também dentro de mim, porque quando era um ano atrás, eu já sou novo, 23 anos, ficava naquela coisa, preciso trabalhar, preciso conquistar patrimônio, o homem sente essa pressão, né, cara? Excesso de ansiedade, né? Isso, aí eu ficava naquela coisa de só trabalho, e às vezes não focava muito no meu relacionamento com a minha esposa, brigando e tudo mais, porque eu tava querendo conquistar, e tava esquecendo, e às vezes do que já tinha conquistado, do principal. E o que eu falei até no GC também, o que é uma pessoa bem sucedida. Isso que eu aprendi com ele. O pastor falou do nada, eu peguei assim, falei, vamos lá, vamos aprender, hein? E isso daqui eu vou levar pra vida.